Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando com nossa Academia Espiritual neste sábado, dia 24 de abril de 2021. Seja bem-vindo, vamos juntos meditar a Palavra de Deus e colocá-la em prática, fortalecendo a musculatura da nossa alma. Vamos ao Evangelho deste sábado da terceira semana da Páscoa. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: "Esta palavra é dura, quem consegue escutá-la?" Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: "Isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo de onde estava? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem." Jesus sabia desde o início quem eram os que tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: "É por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai." A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: "Vós também quereis ir embora?" Simão Pedro respondeu: "A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus." Palavra da salvação. Queridos irmãos, queridas irmãs, Jesus, no finalzinho desse discurso do pão da vida, se defronta com a atitude de alguns que acham suas palavras tão duras e preferem então continuar o seu esquema de vida, de interpretação de fé e não seguir Jesus e não acolhê-lo como pão vivo e verdadeiro. A Eucaristia, o sentido, a verdade da Eucaristia é de fato uma palavra dura. Jesus presente, o seu corpo e sangue, o pão da vida eterna, é exigente. Às vezes a gente se acostuma tanto, seja eu como padre, a celebrar a missa, você como leigo, como leiga, a participar da Santa Missa e perdemos um pouco dessa realidade, dessa grandeza da Eucaristia. E não só da grandeza, mas do alcance, do sentido, do risco que é Eucaristia. O Evangelho, então, nos apresenta essa sequência muito interessante. A palavra dura que é a Eucaristia. Depois, o evangelista diz que Jesus sabia que alguns tinham dificuldade porque não acreditavam nele, não tinham fé. Isso é para a gente também refletir a que pontos anda a nossa fé. Aí Jesus pergunta: "Quereis ir embora?" Essa liberdade o Senhor nos dá constantemente, porque viver com Ele, entrar em comunhão com Ele, é justamente viver esta comunhão. Então, constantemente, Ele também está nos perguntando e nos questionando: quereis ir embora? Principalmente diante do apego ao pecado, que o veneno desse pecado domina sobre nós. O Senhor constantemente vem nos perguntar e nos questionar: quereis ir embora? Mas a resposta de Pedro vem nos colocar no sentido maior,
vem nos reequilibrar no centro que é Jesus. Tu tens palavra de vida eterna. Eis aí. Precisamos crer em Jesus, crer na presença de Jesus na Eucaristia, mesmo sem entender todo o alcance da Eucaristia. Às vezes você nunca estudou, nunca dedicou uma reflexão, mas nem por isso você vai crer menos. Ou às vezes muita gente que estudou muito sobre a Eucaristia pode crer menos do que uma pessoa que não estudou, não se dedicou a ela. Portanto, não se trata de apenas um conhecimento, um entendimento, mas de fé. Jesus mesmo vai dizer isso aí no Evangelho. O Espírito é que dá a vida, a carne de nada adianta. Então, é a fé que vai nos dar o sentido dessa vida em Jesus. Não é a razão, não são as coisas materiais. Essa linguagem eucarística, ela foi e continuará sendo escândalo, também para nós discípulos, também para nós batizados. Muitas e muitas vezes vai nos dificultar, porque não é só a Eucaristia, Jesus presente no pão, mas são todas as consequências da Eucaristia, da comunhão. Dificuldade de captar o significado, né? E Jesus não amacia de modo algum, ele continua firme e insistindo nessa realidade. O discipulado deve ser o quê? O resultado de uma escolha livre. Jesus não nos obriga a segui-lo, não nos obriga a viver com ele. É livremente que eu devo seguir e escutá-lo. É livremente que eu devo aceitá-lo. Pedro, na sua resposta, traz um ensinamento muito prático para nós também. Primeiro, quando Pedro vai dizer então, para onde iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Primeira coisa, não vale a pena afastar-se de Jesus. Não vale a pena afastar-se de Jesus. Segunda coisa, só Ele de fato tem palavra de vida eterna. Só Jesus pode nos conduzir à vida e à salvação. Terceira coisa, é inútil buscar salvação fora de Jesus. A gente pode achar até algumas propostas, até alguns mestres por aí, mas eles não vão nos dar a salvação. A salvação só se encontra em Jesus. Portanto, essa intervenção de Pedro, trazendo essa resposta, coloca as coisas no devido lugar, nos ensina de fato como centrar a nossa vida em Cristo, como realmente entrar em comunhão com Ele. E vamos à nossa academia espiritual, a palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Primeiro passo, nosso alongamento. Convido você a fazer a invocação ao Espírito Santo. Peça ao Senhor com fé, com vontade, com o coração aberto, os seus dons. Depois faça um silêncio amoroso. Depois, enquanto está fazendo essa invocação ao Espírito Santo também. Por isso, hoje, você poderia fazer uma respiração, um exercício de respiração devagar, pausado, atento. Quem sabe 3 vezes. Inspirar e expirar. Por 3 vezes. Pensando justamente nesse sopro de Deus na sua vida. Na graça e na presença de Deus. E aquietando e acalmando o seu coração na presença do Senhor. Segundo passo, o nosso aquecimento. Então, convido você a refletir esta expressão, essa resposta de São Pedro. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Olha aqui alguns pontos, na reflexão. Primeiro, a quem iremos, Senhor? Segunda coisa, Tu tens palavra de vida eterna. Crês nisso? Vives isso? Depois, nós cremos e firmemente reconhecemos. Crer e reconhecer o quê? Que Jesus é o Senhor, o Santo de Deus. E para o terceiro passo, o treinamento,
convido você a buscar, seja através de uma leitura, até mesmo assistindo, ouvindo alguma pregação sobre a fé em Jesus. Basta você digitar lá no Google, pregação católica, escreva pregação católica, fé em Jesus. Você vai achar algumas coisas. Tem Dom Henrique Soares, tem Padre Paulo Ricardo, tem outros padres aí também com pregações muito boas e fortes sobre isso, para fazer você crescer ainda mais nessa fé em Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor esteja acima de vós para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e vos dê a sua paz e a sua bênção. Que ela desça abundantemente, trazendo alegria, a paz, a fé, a esperança e o amor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.